Olá, meu nome é Paulo Iudícibus, eu sou presidente da LG Lugar de Gente e esse é meu ponto de vista. Eu gosto de citar o exemplo do meu avô lá. São lições de vida, assim, né? Eu acho que acabou mudando um pouco a forma como eu atuo, como eu penso, o que eu faço. Que era uma aula de vida. Meu avô era um fotógrafo de profissão. E na época não existia mais. Ele nasceu em 1901, né? Meu avô nasceu em 1901. Então, quando ele era profissional, ele tirava fotos na casa das pessoas. E como era um mercado competitivo, que havia vários fotógrafos que iam na casa das pessoas para tirar foto, tinha que começar a inovar. Então ele começou a pintar as fotos, tomava nota das cores, das roupas e tal, pintava. E era um produto foto branco e preto ou foto colorida, pintada por ele. Depois ele criou uma foto estatueta Rex, que era simplesmente recortar a foto, ele fazia o frente e o verso da foto. E pintava também, então eram duas opções. Era como se fosse uma foto 3D. Então era uma estatueta de uma família, você via a frente e o verso pintado, olha só, 3D, né? Na época, inovador, né? E ele era, no fundo, ele era um empreendedor, um inovador. E ele tinha um monte de cacarecos na casa dele, de invenções que ele fazia. E um belo dia eu perguntei para ele qual foi a invenção mais legal que ele fez. Que nem você me fez essa pergunta, qual foi a aula mais importante. Ele falou, quando eu era garoto, eu fiz um avião de madeira, tal, fiz um rojão com pólvora e soltei, o avião voou. Eu pensei comigo mesmo, que droga, ele tem coisas muito mais sofisticadas que ele já fez, né? E não falei nada para ele que achei aquilo uma porcaria, porque aviãozinhos você podia comprar na loja, na época tinha uma loja chamada Aerobras, você comprava avião e soltava, né? Fiquei com aquilo na cabeça, alguns anos depois perguntei para ele, vô, mas você lembra aquele dia que eu te perguntei? Você falou que era o avião, a sua maior invenção, um aviãozinho de madeira? Ele falou, filho, eu nasci em 1901. Quando eu fiz esse aviãozinho, mal existia avião, né? E ele inventou algo muito próximo, ou bolou algo muito próximo ao avião a jato, né? Falei, putz, né? Então, essa foi uma aula que eu nunca me esqueço. O poder de você imaginar algo que não existe, o poder de criar coisas que não existem, e de fato mudar a vida das pessoas. Ele não ficou milionário criando aviões, a Amadeu Federico Airlines não existe, né? Mas ele conseguiu inovar e sustentar a família fazendo fotos inovadoras na época. Então, e eu sou aficionado por inovação, talvez por essa aula, né? Por causa dessa aula dele. A importância da educação na minha carreira é enorme, né? Enorme. Eu acho que eu fui mordido pelo vírus do autodesenvolvimento desde garoto, talvez por causa do meu pai. Meu pai é acadêmico, então ele estudou na USP, trabalhou na USP, de professor assistente a professor emérito. Então eu convivi com colegas dele, com ele, né? E aprendi que no universo que eu vivia, conhecimento era tudo, né? Então é tudo para eles, né? Então aquilo para mim, conhecimento era importante, porque eu acho que eu vivia num ambiente rico de conhecimento, de pessoas que pensavam assim. Então sempre procurei aproveitar ao máximo as oportunidades que eu tive. Então tive a chance de estudar em bons colégios, me ajudaram a entrar em boas faculdades, e sempre aproveitei ao máximo essa oportunidade. Então, acho que me ajudou não só no conteúdo que eu recebi no colégio, na faculdade, mas nas marcas, né? Uma boa faculdade é uma marca boa. Então, quem contrata, olha a marca também, não olha só o conteúdo, né? É um fato. Não é talvez o certo, mas é um fato. E depois que eu entrei nas empresas, eu continuei buscando conhecimento, por causa desse vírus do autodesenvolvimento. Eu me lembro a coisa que talvez tenha mais alavancado a minha carreira, foi no comecinho na Pricewaterhouse, foi o meu primeiro emprego. Nós começamos a implantar lá softwares que se chamavam de MRP. O MRP depois viraram os ERPs. O M é de manufatura, Manufacturing Resource Planning.
naquele momento pouca gente conhecia aquilo no Brasil. Você precisava ter conceito de produção, manufatura. Eu consegui convencer a Price a deixar que eu fizesse um mestrado. Eu precisava de algum tempo da semana, um dia por semana, para poder estudar e fazer o mestrado, e consegui. Então, eu fazia o mestrado, os créditos, e trabalhava. E foi muito legal, porque na Price me chamavam de teórico e na faculdade me chamavam de vendedor. Então eu não era aceito em nenhum dos dois grupos. Mas isso foi muito bom, porque eu tinha as duas visões. A visão do prático, do que eu preciso fazer, preciso vender, preciso acontecer, e a visão da teoria, do que realmente precisava ser feito, o que era melhor para ser feito. Isso foi muito rico para mim. Então em pouco tempo fui promovido, etc., porque eu consegui fazer essa junção. E sempre a partir daí, meu modelo mental foi fazer coisas desse tipo. Então até hoje, de vez em quando faço uma pausa para estudar, né? Faço um curso mais rápido, hoje não dá para ficar fazendo doutorados e mestrados, mas eu faço uma pausa a cada 2 anos e fico um mês em algum lugar legal onde eu preciso onde eu adquiro alguma competência ou skill que eu não tenho. Então quando eu fui lá para a área de evangelismo, marketing e inovação da Microsoft, eu precisava conhecer mais conceitos de marketing. Fui fazer um curso executivo em marketing, curto. Depois eu fui para a área de vendas, fui fazer um curso executivo em marketing. Então eu acho que isso me ajudou muito, as marcas e os conteúdos. Mas o mais importante é esse vírus do autodesenvolvimento. Eu acho que o maior compromisso que a gente tem que ter com a gente é o autodesenvolvimento, né? Eu não acho que teve assim, grandes dificuldades, né? A dificuldade mais era na brincadeira, no tempo, no esforço, né? Acho que a dedicação que eu tinha que ter ao estudo em conjunto com a dedicação ao trabalho no começo de carreira era grande. Então se houve alguma dificuldade foi em tempo, em esforço, em suor, né? De resto, eu me divertia, né? Porque você tem o prazer de achar as relações. Olha só, estudei esse troço e é exatamente isso que eles precisam. O problema deles lá na fábrica, lá no trabalho é esse. Então eu ia motivado para trabalhar e falar, olha, o problema deles é esse. Você tinha a solução, né? Como se você tinha um retorno das coisas imediatas, né? Começo de carreira, era mais fácil eu me dedicar tempo para fazer as coisas. Tinha mais tempo livre, mas era um esforço só físico, porque mentalmente o prazer era enorme. Então, acho que isso ajudava, porque se você tem prazer no que você está fazendo, o esforço é quase que irrelevante. É fundamental, né? Acho que a gente sempre fala, né? O maior ativo das empresas são as pessoas, legal. Então aqui a gente foca muito nas pessoas, né? Mas na prática mesmo, se você for ver o que a gente faz com as pessoas, como mede a evolução, como a gente faz com que as pessoas evoluam, se o ativo principal das empresas são as pessoas, para a empresa evoluir, as pessoas têm que evoluir, né? Essa é a matéria-prima das empresas. A gente faz muito pouco, e mede muito pouco, e sabe muito pouco como as pessoas crescem, como elas evoluem, como elas progridem, né? E como elas colaboram, como elas inovam. Portanto, eu acho fundamental, eu acho que é algo que está para acontecer, quer dizer, essa ciência de como educar as pessoas num ambiente corporativo de uma maneira eficiente e eficaz, está para acontecer. Então, eu acho muito ruim o que a gente faz hoje, em média, tem muitos exemplos bacanas acontecendo, mas acho que ainda estamos no começo. Eu acho muito importante, eu acho que esse é um campo onde só existem possibilidades ainda, porque a gente fez muito pouco. Como prover conhecimento em escala, de uma maneira econômica, de uma maneira que seja eficaz, que as pessoas efetivamente estejam engajadas e motivadas para fazer e retenham esse conhecimento. Ou seja, todos os desafios, né?
Eu acredito muito que as pessoas aprendem na prática, fazendo coisas, aprendendo com os outros. Acho que isso é muito mais eficaz, retém muito mais do que fazer um treinamento formal, né? Então, acredito que as empresas têm que olhar a educação de uma maneira holística e não só tentar jogar vídeos em LMS, acho que não resolve, e promover programas em diversas dimensões que privilegiem o engajamento através de projetos reais, onde muitas pessoas colaborem para que aquele projeto aconteça. Se o projeto não acontecer, talvez o melhor tenha sido o processo e não só o projeto, que neste processo as pessoas aprenderão a colaborar, enfim, a fazer as atividades, a adquirir os conhecimentos que elas eventualmente não tinham bem sedimentados, etc. Acredito muito em gamificação, né, pelos mesmos motivos, né? Então, o exemplo que eu dou em casa, quando eu chego aqui em casa, pergunto para minha filha de 11 anos, filha, como é que foi a aula? Ah, uma droga. O que você aprendeu? Ah, nem me lembro, pai. Mas olha o que eu fiz aqui no Minecraft, olha que legal essa casa. E ela estava brincando no Minecraft quando eu a interrompi, né? Então, game, o que é? Como as pessoas aprendem a jogar, né? Você aprende a jogar porque você tem estímulos, você tem conquistas, aquilo gera dopamina no seu cérebro e te dá prazer. Você aprende porque outras pessoas entram num game e colaboram, você, portanto, aprende com jogadores mais experientes, que sabem mais passar das fases e são mais habilidosos que você tem que desenvolver esses mesmos skills, né? Você tem que competir, e isso, na maioria das pessoas, é algo que move as pessoas. Então, você tem vários ingredientes ali que são muito próximos ao mundo real, né? E onde você pode, inclusive, melhor do que o mundo real, simular, né? E estimular, né? Então, se eu vou contratar alguém para ser gerente de projeto, eu posso aplicar um game, um cenário de um projeto fictício, onde a pessoa exercita ser um gerente de projeto. Eu avalio o skill dele antes e depois do game e entendo se ele é um bom candidato para a minha empresa. Se eu tenho que desenvolver alguém para ser gerente de projeto, aplico um game, que pode ser inclusive um game colaborativo, que estimule aprendizado com os outros, colaboração, competição, e faço as pessoas crescerem através desse instrumento. Talvez mais eficaz, mais barato do ter que inventar um projeto, caro, né? As pessoas têm que gastar um montão de tempo para fazer um projeto que não necessariamente seja concretizado. As empresas dependem das pessoas, as empresas são as pessoas. Portanto, a empresa tem que privilegiar o cara que é proativo, aquele que se desenvolve, aquele que resolve os problemas de uma maneira autônoma, claro, escalando, pedindo ajuda quando for necessário, colaborando, mas eu acho que é quase que inevitável que o profissional de hoje só será bem-sucedido se tivesse perfil, principalmente no tipo de empresa que a gente trabalha, mais ligados à tecnologia, grandes, que querem ser competitivas, né? Acho que em qualquer setor, não consigo nem imaginar outro. Então, para mim é muito difícil trabalhar com pessoas que não tenham essa proatividade ou uma vontade de se autodesenvolver. O lado bom é que a maioria quer fazer isso. Eventualmente ela não está fazendo porque ela desistiu, né? Porque ela não soube, ninguém estimulou, ninguém privilegiou tomada de erro, riscos, etc. Acho que esse é um lado que eu encontro bastante, né? As pessoas têm medo de serem proativas e fazer coisas, tomar riscos, porque as organizações penalizam tipicamente o erro, né? Isso, de uma certa forma, acaba inibindo proatividade. Então, o que eu faço é tentar garantir para as pessoas que aqui nessa empresa é possível errar, né? Desde que esse erro seja responsável, que a gente se cerque de todos os métodos para fazer com que aquilo tente funcionar de uma maneira responsável, coloque dinheiro, orçamento, pessoas, cronograma, controles. Mas se efetivamente a gente errar, aprendemos, né? A gente aprende mais como, né? Errando, né?
É errando, né? É aí que se aprende mesmo, né? Aprende para valer. Aliás, o sucesso é inimigo de um bom aprendizado, né? Porque você se engana. Se você tem muito sucesso, você não vai aprender coisas fundamentais. Você vai precisar de uma queda grande para aprender grandes lições. Então, acho que estimular organizações onde a gente possa tomar riscos é fundamental para criar pessoas que criem esse vírus da proatividade e o vírus do autodesenvolvimento.